Se a gente parar para pensar, e eu que eu já deixo para vocês como vínculo mental, vamos analisar essa tabela. Eu fiz essa tabela exatamente para isso, para a gente poder examinar de uma forma bem tranquila e bem devagar. Aqui do lado eu coloquei os tipos de afasia, tá? E para poder aprender a diferenciar cada uma delas, eu queria convidar você a avaliar o paciente em 3 pilares, bem simples. É claro que a avaliação é muito mais complexa, pessoal, mas para poder entender e diferenciar essas afasias, do ponto de vista prático, a gente avalia em relação à fluência, em relação à compreensão e em relação à repetição. Então, você avalia a fluência, vê se a fala do paciente é fluente, vê se o paciente compreende o que é solicitado e vê se o paciente tem a capacidade de repetição. Então, por exemplo, afasia global. A afasia global, como o próprio nome diz, pessoal, é global. Se é global, ela não vai ter fluência, ela não vai ter fluência, ela não vai ter compreensão e ela não vai ter repetição. Não vai ter nada. É exatamente a afasia que, por exemplo, acontece em acidentes vasculares, e pega acidentes vasculares que você tem aí áreas extensas sendo acometidas. Por exemplo, pacientes que pegam AVC de artéria cerebral média ali no ramo proximal e comprometem a área de Wernicke, a área de Broca, comprometem toda a área, tanto de compreensão quanto motora da linguagem. O paciente não é capaz de produzir linguagem, não é capaz de entender a linguagem, não é capaz de nada. Então, por isso, o nome é afasia global. E está relacionado aqui, ó, com lesões extensas hemisféricas, como eu falei com vocês. Seja por sequência a compressão tumoral ou também a um acidente vascular, por exemplo. Tudo bem? Vamos seguir. A afasia de Broca, a gente tem o quê? Agora a gente está aqui, a afasia de Broca. Broca, lembra? A área de Broca. Onde fica a área de Broca? Fica aqui no giro frontal inferior. Lembra? Comentei com vocês, mostrei lá. Se você tem uma dúvida, volta um pouco e revise essa topografia. Mais precisamente ali no que a gente chama de região opercular do giro frontal inferior. E aí o que nós temos é, na área motora da fala, obviamente a produção da fala vai estar comprometida. Então o paciente, a fluência, ele não tem. Mas, pessoal, o nosso paciente, ele compreende. Se você solicita, coloca a língua para fora, se você solicita, fecha os olhos, ele entende. Mas ele não tem fluência. E ele não tem repetição, ele não consegue repetir. Ou seja, ele não tem fluência, ele compreende e ele não repete. Esse tipo de afasia é uma afasia de Broca, uma afasia motora. Localização, giro frontal inferior. Perfeito? Então, vimos até agora a global, nada. E a Broca? Broca só compreende. Ela não repete e ela não tem fluência. Tudo bem? Seguindo. A outra área que eu quero comentar com vocês é o seguinte, o Broca é aquele giro frontal inferior, mas quando pega a frontal mesial, o paciente ele passa a ter não mais Broca, mas passa a ter a transcortical motora. E qual a diferença, pessoal, da Broca para a transcortical motora? É simplesmente a capacidade de repetição. Olha que legal. O paciente ele continua não tendo fluência, como Broca, compreendendo como Broca. Mas quando você pede para ele repetir, acredite, ele repete. Olha que legal. Então, nós temos aqui a afasia transcortical motora, onde a lesão é a região frontal mesial. Muito bacana, muito legal, muito interessante.